Bora, hein? Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, programa 109. Programa 109 e dando um recado para vocês aí. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify, né? Para você que não consegue acessar o Spotify, tem um link na descrição. Você acessa lá, tá lá, CV Connect Podcast Inteligente. Nosso CV Connect Esportes. Hoje para falar da rodada 27 do Brasileirão, né? Estamos aqui com nosso grande Charles aí, que hoje não tá muito legal, não, né? Eu achei que o Charles ia vir com aquela camisa outubro azul, novembro rosa, outubro rosa, novembro azul, né? Do Palmeiras ontem. O Palmeiras lançou uma campanha, né, para conscientizar aí sobre o outubro rosa e o novembro azul, meteu uma camisa metade azul, metade rosa, né? Aham. Mas a crise no Palmeiras não deixou com que o Palmeiras estreasse a camisa com vitória, né? Teve Sim, sim. briga até dentro do campo lá, acho que foi o Rony com o Rafael Veiga, Foi. foi, Rony Uhum, com o foi. Rafael Veiga, brigaram lá entre eles, enfim, a coisa não está boa no Palmeiras. Tem gente até falando que o Palmeiras está classificado para a Copa Sul-Americana. Título inédito, que a Leila Título. vai buscar ano que vem. Exatamente. Em compensação, quem se deu bem na rodada, mais uma vez, foi o líder Botafogo, que venceu, ou agora podemos dizer que já é baixado o América, né? Podemos Uhum. dizer que é muito difícil tirar 13 pontos ali de distância. Então, vamos analisar a tabela primeiro, antes de analisar os jogos. E Curitiba também, para mim, caiu, mesmo Sim. não matematicamente, mas tomar 3-0 do Cuiabá em casa, não dá, né? E Uhum. tivemos a loucura que foi no Maracanã, Fluminense 3, Corinthians 3, com um pênalti não dado em favor do Fluminense, porque, cara, o Fábio Santos pisa no Samuel Xavier dentro da área e a bola ainda está em Sim, jogo, sim. né? Uhum. E um pênalti que não foi pênalti dado para o Corinthians, né? Até é normal. Tudo E, normal aí. enfim, o Bragantino ainda continua na caça ao Botafogo, segue 9 pontos, ganhou do Santos. Flamengo voltou a vencer, venceu na estreia do professor Adenor Bach, venceu um Cruzeiro que a torcida mandou o Ronaldo para aquele lugar, né? Assim. O Ronaldo estava no O Mineirão, ainda discutiu com o Cruzeiro tem que, jogador. Oi? o Cruzeiro tem que abrir o olho, hein? Tem que abrir o olho, tá um ponto acima da zona de rebaixamento só. O Cruzeiro nadou ali em 12º campeonato inteiro, agora tá ali 15º, se eu não me engano, um ponto à frente da zona da degola, né? Como diria os antigos. Os antigos falam degola, né? Precipício, enfim, e tal. E também tivemos Luiz Soares putíssimo com a arbitragem, né? Porque o Grêmio Uhum. perdeu mais uma vez em casa para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense entrou no top 6 ali da Libertadores e o Luiz Soares foi flagrado indo para o vestiário falando a seguinte frase: La arbitraje brasileira es malíssima. Por quê? Porque o árbitro expulsou o Reinaldo no último lance do segundo tempo e o Atlético Paranaense aproveitou. Ele fez o segundo gol e fez o 2-1. Bom, enfim, vamos falar da rodada aqui, mas antes, vamos começar de uma maneira diferente. Vamos analisar a tabela, né? Uhum. Vamos analisar a tabela primeiro, cara, porque assim, vamos lá, 58 pontos, Botafogo é líder, 5 vitórias acima do Bragantino, 9 pontos acima, mas na frente, mas tem 5 vitórias no critério de Uhum. desempate. Botafogo está 4 rodadas na frente do Bragantino. Sim. Ou seja, hoje, Botafogo ganharia a competição na rodada 35. Uhum. É uma gordura bastante confortável pro Botafogo, né? Uma gordura Ainda bastante. assim, né? Como diria, primordial a troca de técnico deles. Assim, né? É, porém, na rodada 35, rodada 35, é. Porém,
temos um confronto entre eles em Bragança Paulista em novembro. Uhum. Então, o Bragantino pode tirar essa distância também. E o Ou, Flamengo, ou o Botafogo pode ser campeão de uma vez sim, no confronto direto. é. E o Flamengo com o Tite, me parece ser um Flamengo um pouco mais consistente do que era com o São Paulo. Então, é porque o Tite Assim, né? vai arrumar um time Uhum. no primeiro tempo contra o Cruzeiro, né? É, Não, mas assim, né? Como diria, né? Onde assim os técnicos, os nomes que a diretoria do Flamengo tinha escolhido antes eram nomes que basicamente estavam tentando forçar o elenco do Flamengo que tinha um jeito de jogar há muito tempo, né? Uma característica de jogar há muito tempo, tentando forçar a jogar de outra forma que não ia, que não encaixava nunca. E eles insistindo, insistindo, insistindo. E aí, pelo menos, o Tite viu que, bom, né? É melhor deixar as coisas de uma forma que fluam, assim, né? E não tentar forçar uma exatamente. A partir característica da estranha de uma mudança que vez. o Tite faz ainda no meio do primeiro tempo, o Flamengo melhora. Claro que pega um Cruzeiro ali muito fraco, mas o Flamengo melhora e consegue fazer os dois gols. Um é de pênalti, né? Que é o do Pedro, e o outro, foi uma sequência do outro ali. E aí o Então, Flamengo vai e administra o jogo e tal. E o Cruzeiro, que não tem atacante, né? Não consegue ah, nem agredir o Flamengo, mas enfim. assim, como diria, esses dois gols não é aquele sintoma de um time que está frágil emocionalmente. Agora é o seguinte, depois dessa rodada, podemos dizer que é os três que ainda brigam pela taça. Sim. Pela taça, porque o Grêmio estacionou nos 44, o Palmeiras Uhum. entrou em crise e o Grêmio também tem uma crise ali, né? Sim. O Atlético Paranaense está subindo, mas está muito longe. Botafogo 14 pontos. Aliás, é o Uhum. Botafogo esse fim de semana com o Atlético no Paranaense. Atlético Mineiro 43, para mim não chega também. 15 pontos, é muito Sim, difícil. sim. Para título não dá, não. E, Mas o- para Libertadores, uma vaga direta para Libertadores é um forte candidato. e aí, para as vagas da Libertadores, eu acho que a vaga direta no grupo que está em disputa é a do Grêmio, a quarta. Sim, Porque sim. o Flamengo eu acredito que vai garantir esse terceiro lugar para ele aqui. Eu acredito, né? Uhum. Sim. Pode não Também. acontecer também. E o Bragantino, para mim, já está na fase de grupos, assim como o Botafogo. Agora, para pré-Libertadores, a briga tá grande, né? A briga tá grande, porque Grêmio, Uhum. Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, nesse momento, eles estão disputando. Agora, Sim, depende muito das finais sul-americanas, né? Depende do sim, sim. Fortaleza vencer a LDU e do Fluminense vencer o Boca, que, aliás, o Flamengo teve um impasse lá para jogar com o Bragantino no Maracanã. Porra, gente. Todo mundo já sabia dessa final aí, todo mundo já sabia que a Conmebol Sim. ia bloquear o estádio por 10 dias ali. Foi erro da CBF, isso aí. A CBF tinha que ter botado o mando Uhum. invertido. Tinha que ter posto no primeiro turno no Maracanã, o segundo em Bragança. Mas Sim, é que a Conmebol já tinha reservado esse estádio há tempos. Há muito tempo aí. também que é bobo nem, não é bobo nem nada, que é o Maracanã para fazer o confronto direto com o Bragantino, né? Não, Mas eu imagino assim, até uma ideia meio que adjacente da diretoria do Flamengo realmente, ó, quem sabe, eu consigo fazer o confronto Bragantino-Maracanã, ganho, pego a vice-liderança e ainda de brinde, evito que a final da Libertadores seja jogada no Maracanã. é, E o Fluminense não ganha a Libertadores no Maracanã antes de mim. mas com tão pouco tempo para mudar assim, sem um motivo assim muito plausível, a Conmebol não ia mudar. Não sei que fosse uma guerra eleitoral, igual foi no Chile. Ano passado aqui tinha. A final da Sul-Americana era em Brasília no fim de semana da eleição. Aí sim, aí tem que mudar mesmo. Agora, por causa de jogo de Brasileirão,
Só um doente por achar isso. É, e aqui, Que isso aí? oi? Que é isso? Eu só tô meio que falando que a Conmebol ameaçou, mas, né? Mas não ia tirar. Ah, né? Não é Não, aquilo, né? Eles não deviam ter marcado pro Maracanã de novo. não, E não, já teve uma final da Libertadores há poucos anos no Maracanã, aham. Não, não, mas eu não pra lá. tô falando assim Eu do sei que você tá falando dirigente do Flamengo lá. de um jogo um pouquinho uma semana antes, não tem motivo para desmarcar e tal. É, por aí. Eu sei que você tá falando isso aí, que não tem muito motivo dele. Que teria motivo mesmo se o jogo fosse tipo na quinta-feira, Isso. antes, né? Ah, e a dona Que CBF, aí até. só pra fechar esse assunto, a dona CBF Uhum, tinha marcado no mesmo dia Fluminense e São Paulo no Maracanã. uhum, Aí, é claro, obviamente, esse jogo tá adiado e tá sem data ainda, né? Mas é claro que vai ser no meio da data FIFA, sem o treinador do Fluminense, né? Óbvio que vai ser, sim. não tem outra data. E aqui, na meiuca, Cuiabá, São Paulo, eu acho que voltou a ter um pouquinho de chance de rebaixamento, depois de perder para o Goiás, Ah, não. Acho mas que não. assim, muito remoto. Cuiabá para Não. Sim. se salvou. E do Inter para baixo, amigo, todo mundo tá com um terço na mão. Uhum, Do Inter para baixo, tá todo mundo com sim. um terço na mão, velho. Porque Ó, ó, se o Corinthians não ó, tivesse uma fase ruim igual tá, não ia tomar um empate ontem, do jeito que foi, uhum, né? O Inter sim, perdeu sim. o Bahia, confronto direto. Bahia chegou aqui na briga. Cruzeiro tá Sim, perdendo, ganhar um fôlego. né? Cruzeiro tá É, perdendo todos os jogos. Vasco ganha, um, Cruzeiro, hein? então, assim, não consegue escapar. O Santos também é Uhum. a mesma coisa. Ganha do Palmeiras e perde do Bragantino. Sim. Ganha de quem não Ah, mas, ganhava, perde de quem sempre ganhava. uhum, Dá para entender. E o Goiás, com muitos empates, né? Tá 30 empates. O Goiás ganhou pela primeira vez o São Paulo na Serrinha. ah, preocupa Entendeu? não. Para compensar isso, daqui a 2 rodadas o São Paulo joga contra o Palmeiras no Allianz e consegue a primeira vitória fora de casa no Brasileiro. Pois é. E tem isso também. E Curitiba e América, para mim, já vazaram. Então, vamos falar É, dos jogos aqui, meu caro Charles. É o seguinte, vamos falar dos jogos aqui. Acho que você compactou comigo que Curitiba e América já estão pensando em sim, 2014. Quer dizer, sim, até 2014. até pela tendência de alta de pontos dos times que estão na boca da zona de rebaixamento, É. assim, né? Agora, Charles, o que aconteceu que o Atlético Mineiro resolveu quebrar o tabu do Palmeiras? Aí, a torcida mandou a Leila pro inferno, né? Ah, mas isso aí era fichinha, isso aí era, como diria, isso aí tava na carteirinha de bingo para marcar que ia acontecer. Assim, que isso aí era meio óbvio, assim, que tava um clima bem animoso, assim, né, contra ela. Assim, algo que ela mesma fez, né, literalmente, né, mas que o torcedor é passional, a gente sabe disso. E o ingresso lá é caro, o ingresso no Allianz. É É, bem caro, isso aí. bom, você falou É, um negócio interessante aí. Eu queria ter falado nos programas anteriores, mas eu vou aproveitar aqui. O ticket médio do Campeonato Brasileiro é o mais caro, um dos mais caros do mundo. Mais caro até do que as 5 ligas europeias, 5 principais. Então, assim, o torcedor tem todo o direito de reclamar, né? Mas enfim, sim. fala aí, no Charles. O, Fala de jogo. e como diria assim, né, nesse jogo aí, até comentou antes assim, o Atlético Mineiro conseguiu ganhar, né? Tipo, que o normal seria um empate no confronto, né? Nesse confronto, mas do jeito que o Palmeiras está na crise, né? No começo da crise, é assim, tipo, tomar um gol a 1 minuto de jogo, praticamente, assim, isso aí.
isso aí desestabilizou totalmente a parte psicológica dos jogadores. Assim, né? De que, tipo, é praticamente ao invés do jogo começar 0-0 começou 1-0 pro Atlético Mineiro. Assim. E, e nisso aí o Atlético Mineiro cresceu muito. Assim, principalmente no começo do jogo, assim. Aproveitando a fragilidade emocional do Palmeiras aí, depois do, depois do gol tomado. E é aquilo, né? É tudo agora nessa fase assim de crise assim é tudo quando o time grande entra nessa assim é tudo meio que a flor da pele. Isso. Como a discussão do Rafael Veiga e do Rony lá. Assim, né, que tipo o Rafael Veiga cobrando, ficando brabo com o Rony pelo Rony não ter feito que geralmente o Rony ficou muito conhecido, né? Sempre correr, ficar correndo, pressionando, né? Assim, nos últimos jogos o Rony tem deixado essa característica um pouco de lado dele, assim, né? Não tem mais corrido tanto, Virou um assim, cara né? brigalhão, né? Brigalhão. Virou um cara de briga, né, o Rony. Uhum, Mas enfim. Bom, o Atlético Mineiro, cara, o Filipão vai conseguindo seus pontinhos aí, só que também é o time gangorra, né? Ganha de gente grande e perde pro Curitiba dentro de casa. sim. Então também não dá pra, Mas, não dá pra mas se. mas é que lá, Ó, né? Que agora o Atlético tá conseguindo ficar mais como diria, tá conseguindo ficar com a gangorra mais na parte de cima, né? Conseguir ficar mais em cima do que embaixo nesse turno, assim, né? E, não, mas, aliás, uma coisa assim, né, que tava lembrando esses dias, hoje mesmo, até do Arthur no Palmeiras, assim, que nos últimos jogos o Arthur, assim, né, ele nem entrou. Assim, né? E ele tá bem fisicamente e tal, né? É mais pela questão técnica, né? Assim, é aquela coisa assim, ele foi uma das duas contratações para esse ano, né? Você mostrou que esse ano não foi um ano lá muito legal para a montagem do elenco, assim, né? Do Palmeiras. não, Assim, né? até parece que já estão contratando aí para o ano que vem, né? Eu acho que Sim. Morelos, do Aham. Do Independiente, Racing lá. Nasce, né? Mas eu É. só errei o lado da cidade, né? Mas enfim, Mas tipo assim, ele é o cara que vem pro lugar do Danilo, na teoria, né? Tipo assim, ele só vai chegar um ano atrasado. exatamente, Assim, só uma né? atrasação. E É, falando aqui do confronto, o Atlético Mineiro quebrou um tabu de 7 anos sem ganhar do Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? Ou é seja, quem, toda quem vez te- era. como diria, né? Nesse final de ano aí, que se alguém ainda tiver algum tabu para quebrar contra o Palmeiras, em tempo sem vencer, é agora, para quebrar. É, tá parecendo o Flamengo, né? Vamos montar o timaço pro ano que vem. Aí chega ano que vem, o time vira uma merda. É. Agora, o Flamengo tá cometendo os mesmos erros do ano passado. Ano passado também falou que ia montar o timaço, sei o quê. Você vai ver. Bom, por falar em É, Flamengo, é, vamos falar deles. aham, Cruzeiro 0, Flamengo 2. O professor Tite estreou. E, como sempre no Flamengo, o, o técnico é o melhor do país, né? sim, Estreou sim, ganhando, e pô, tal. Foi assim com, foi assim com o São Paulo, foi assim com o Vitor Pereira, foi assim com o uhum. Paulo Souza, foi assim com o Rogério Ceni, foi assim com o Domenech, foi e depois deu no que deu, né? Tirando o Rogério e o Dorival, só ninguém ganhou nada. Então, assim, Sim, sim. calma, torcida do Flamengo, calma. Enfrentou um Cruzeiro Ah, também, mas né? Mas é engraçado, assim, você tá falando isso aí que, vendo até a reação de boa parte da imprensa, é essa mesma, né? Assim, que tipo, o técnico do Flamengo, não importa quem, consegue uma vitória boa, assim, o melhor técnico do mundo e tal.
até parece que o beleza, olha o Tite lá, ó, o Flamengo tem um técnico que treinou, é, que teve nas duas últimas Copas. Nossa, que é praticamente assim que tipo que ele teve e foi campeão nas Copas. É isso Assim, aí. é como se fosse o técnico É. campeão da Copa do Mundo assumindo o São time. Paulo teve na Copa em 18 e aí olha o que virou no Flamengo. Virou nada. Uhum, Então, assim, mas ontem o Flamengo controlou o jogo no segundo tempo, fez os dois gols ali na reta final, não começou bem o primeiro tempo, né? Mas aí o Tite fez umas modificações ali dentro do campo mesmo, sem substituir ninguém, e aí o Flamengo organizou a defesa. Acho que o grande porém do Flamengo era a defesa. sim. Organizou a defesa, o time fica muito forte. E é o que o Tite fez. Organizou a defesa, mexeu dois pauzinhos ali, quebrou a tática do Zé Ricardo, quebrou o Cruzeiro inteiro. E o Cruzeiro, no Uhum. segundo tempo, precisou ir para o ataque, mas o grande centroavante do Cruzeiro estava na arquibancada. Era o Sim, presidente sim. do time, Muito bom. o dono da Uhum. SAF. Aliás, o senhor Carlos Eduardo Lino, do Sport TV, o senhor está assistindo aqui, né? Porque o senhor falou a mesma coisa que eu falei, né? Falou que o Cruzeiro, o melhor atacante do Cruzeiro é o dono da SAF. E, não, e se cara, assim, esse time, assim, o time do Cruzeiro, assim, né, e a gente vendo isso aí, imagino que deve estar passando aí um filme na cabeça do torcedor do Cruzeiro. Assim, tipo assim, é um filme meio que eles pensando no time espanhol do Ronaldo, no Girona. Assim, né, ver se o Cruzeiro, eles pensando assim, já é apavorado, assim, imagino que, nossa, será que o Cruzeiro vai seguir os mesmos passos do irmão mais velho? Assim, né? Passando de irmão mais velho, já que o Ronaldo assumiu o Girona primeiro, Ah, não, assim, né? Valladolid, né? De time. Hã? Valladolid. Ah, o Valladolid, aliás, nossa. Girona Assim, é do Grupo City, cara. Girona é do nosso Guardiola. Tá lá na vice-liderança da La Liga. Aí é outro patamar. Ah, sim. É, Ó, o patamar do Bahia aí. Ah, não. é. Não, patamar do Bahia Mas, para os anos que vem, os anos seguintes. Mas enfim, assim, mas eu não sei se o Grupo City pretende investir muito no Bahia, mas é outra história, né? Mas Mas imagino que o Cruzeiro, o plano dele é ficar mais ou menos entre 12º e 14º, no máximo. Assim, é, na, o Ronaldo, ano passado, quando o Cruzeiro subiu, disse que a estratégia do Cruzeiro, o plano do Cruzeiro era ficar em 13º, pegar a Sul-Americana, né? Agora, Uhum. o 13º está um pontinho dele ali também. Então, Sim, sim. assim, Tá, na pela- teoria tá dentro, a teoria está mas dentro. Mas, cara, o, o problema é o que o único 17º está um problema, pontinho atrás. o único problema é que o Cruzeiro tá em viés de baixa. E é de baixo, exatamente. Assim. E tem outra coisa também, o Cruzeiro não ganhou nenhum jogo no Mineirão esse ano. Hum. Aí é bravo, né? Tem que fazer ponto em casa. É que agora, principalmente nessa situação que ele tá, ele precisa, geralmente, um time grande que consegue escapar, assim, né, do rebaixamento é com a força da torcida, assim, é com a torcida impulsionando. E não ter o fator casa é algo que, pô, é, Então, mas aí ah, tá. Tem o fator casa. A torcida do Cruzeiro tem lotado o Mineirão, tá 45, 50 mil pessoas e tal. porque para Só que o mim o time não fator ajuda. casa é conseguir ponto. Então, só que o time não ajuda. Esse é o problema. O time não ajuda, velho. Assim, e ontem teve bate-boca do Ronaldo com o torcedor lá dentro do Mineirão. Aí o Ronaldo vai na coletiva pós-jogo lá e diz assim: se o torcedor não apoiar, o time não vai para frente, o time volta para a Série B. Pô, o dirigente não pode fazer isso. Que é Você já isso aí, imaginou a Leila Pereira? Já imaginou a Leila Pereira no Palmeiras falar assim: se a torcida não apoiar o time tá fora da Libertadores?
Não, não, eu imagino totalmente ela falando isso. Se o Palmeiras ficar fora da Libertadores, ela vai colocar a culpa na torcida. Isso é foda, Que, isso que é a culpa perigoso. dela, que a culpa dela é que não vai ser. Então, Enfim, Cruzeiro 0, Flamengo 2. Cruzeiro está sem ganhar do Flamengo em Belo Horizonte tem 8 anos. Tudo bem que ficou eu três. acho que vai ficar mais um tempinho, hein? Vai, com certeza. Vai ficar mais um, né? Pelo menos mais um. Pelo menos mais um. Bom, tudo bem que tem 3 anos que o Cruzeiro foi para a Série B, né, e não enfrentou o Flamengo. Tem isso também, né? Mas enfim, passando aqui, vamos falar do líder. O líder, o líder subestimou a força do América e tomou um empate. Fez 1-0, foi levando em banho-maria, tomou um empate no América. Aí, hum, na volta do segundo tempo, acelerou de novo, fez o segundo gol. E aí sim levou em banho-maria mesmo e levou os 3 pontos para casa. Botafogo tirou o nosso Bruno Lage e voltou a ganhar. Voltou a É ganhar seis literalmente, pontos em 2 jogos. e isso resume o Botafogo no último mês. Tirou o Bruno Lage, parece que o trem voltou aos trilhos, assim, né? E o América Mineiro é mais um jogo cumprindo a sina dele, assim, né? Parece que Conseguindo. parece só o Atlético ganha em casa em Belo Horizonte. Uhum, Só o Atlético sim, Mineiro. O América não que, ganha, o Cruzeiro não ganha. Os jogos que o Cruzeiro uhum, ganhou como mandante, ganhou na Independência, né? E tem outra sim, questão também que eu acho que a CBF vai ter que começar a olhar de novo. Na pandemia não teve isso, porque não podia ter público, então você não pode. O empresário não ia contactar um time para jogar lá. O América recebeu uma proposta para fazer 2 jogos em Uberlândia. Um contra o Atlético Mineiro, dia 5 de novembro, e o outro contra o Flamengo, lá no dia 22 de novembro, na rodada 36. Cara, tudo bem que o América não tá ganhando uma renda em casa e tal, mas assim, se jogar contra esses dois é meio que tendenciar um campeonato, né? Contra esses dois em Uberlândia, e obviamente a uhum, torcida do Flamengo vai estar para botar 40 mil pessoas lá em Uberlândia. sim, Tenho certeza que vai pôr, porque nós estamos aqui na região, a gente sabe o tanto de flamenguista que tem, e, e o atleticano teve 30 mil no jogo Cruzeiro e Atlético, vai ter 30 mil também no Atlético América. Então, assim, é meio que jogar em casa, mas como se não fosse em casa, né? Enfim, sim, eu sim. não concordo muito com essas vendas de mando de campo, não. Aí, pô, essa questão, assim, velho, é sempre muito complicado, assim, né? Que a gente, assim, né, pensando pelo lado da América, tá? Eu já imagino, assim, os dirigentes deles falando assim, a gente caiu. A gente caiu, então vamos fazer um dinheiro do jeito que der para fazer assim, né? Mas isso aí é, como você falou, isso é desbalanceia o campeonato, assim, né? Que você tá colocando, que primeiro que que você tá tirando, você tira o seu time, no caso da América, tá tirando seus jogadores de casa, Tá? assim, do lugar onde eles são acostumados a jogar, assim, né? E ainda coloca em um lugar em que você vai garantir mesmo que você não tenha quase nenhum torcedor do seu lado e que seu adversário tem um monte para Exatamente. ele. Exatamente. E aí, por exemplo, um time como o Palmeiras, que jogou lá na Independência, tem que reclamar, porque aí ele jogou com um estádio desfavorável, e aí o Flamengo, que vai jogar como visitante, tô falando Flamengo, mas o Atlético também, Sim, sim. né? Vai jogar como Uhum, visitante, entre aspas, com um estádio favorável para ele, né? Aí fica uhum. difícil. Então, vamos passar para frente aqui, Charles. Charles, é o seguinte, vamos para esse jogão maluco aqui. Primeiro que o Corinthians fazer 3 gols no primeiro tempo é um negócio meio difícil. Segundo, Quase surreal. primeiro eu queria aplaudir a arbitragem que conseguiu assim ter coragem de dar um cartão vermelho para o Felipe Melo.
né? Mas eu Uhum. também tenho que aplaudir a arbitragem, porque tendenciou na vitória do Fluminense, cara. Teve um pênalti em favor do Fluminense não dado, e teve um pênalti em favor do Corinthians dado que não foi. Uhum. Então, assim, prejudicou o Flusão dentro do Maracanã. E que semana pro Fernando Diniz, hein? Meu Sim. Deus! O Fernando Diniz vai ter que tomar um E, banho de sal grosso aí. uhum, mas até lembro da última data FIFA, assim, né? Que o Fluminense também voltou bem mal no jogo logo posterior à data FIFA, o primeiro jogo, assim, né? Foi, tomou, Que é aquela coisa. acho que tomou 3-0 pro Cuiabá. Foi Sim, isso. sim. E não, mas é aquela coisa assim, né? Até a gente pensa assim, nossa, parece até que é a brincadeira, né? Sempre, né? Parece até que o técnico do Fluminense não estava treinando o time, assim, né? Antes, assim, É, e que é tipo nesse primeiro tempo, assim, que é tipo mesmo se ele tivesse tomado dois gols, assim, né? Do Corinthians, por exemplo, tirando o gol de pênalti, do pênalti, assim, né? Um pouquinho camarada que a arbitragem deu pro Corinthians, assim, né? é, Você, você tomar dois gols em casa, em um tempo, do Corinthians, já era três. algo. Não, eu tô falando assim, tirando Ah, pênalti. Eu tô sim, sim, falando, sim. descontando ele, né? Que, tipo, não colocando Uhum. na conta do Diniz, assim, né? Do Fluminense, assim, mas, tipo, o normal, em questão normal, tipo, se já tivesse tomado dois, já seria algo pra piscar. Um alerta, assim, né? Que é tipo um Corinthians do Mano Menezes, assim, né? E, pô, mas é aquilo, né? Que no. E aí a sorte, como diria, né? A sorte que do outro lado é o Corinthians do Mano Menezes. Assim, né? É, E o Fluminense de vez conseguiu em pelo quando menos tem esses buscar um jogos assim, empate. os times do Mano, né? Ano passado eu lembro do Inter em São Paulo, que foi 3-3 desse jeito. São Hum. Paulo fez 3-1, 3, e o Inter foi lá buscar o empate. De vez em quando tem esses jogos assim com o Mano Menezes. Podia ter sempre, né? Podia ter sempre, mas, enfim, o jogo é complicado. Vamos passar à frente aqui rapidinho. O Bragantino, vice-líder, manteve a distância do Botafogo de 9 pontos. Venceu o Santos 3-1. Bragantino que não ganhava do Santos na Vila Belmiro, hein? Voltou a ganhar depois de muito tempo. E sempre pipocava com o Santos ali. Agora não, agora ganhou 3-1 aí. E o Santos, meu Deus, ganha dos grandes e perde os menores, né? Com Ah, todo mas respeito à é. posição do Bragantino. Sim, sim. Não, Time óbvio. mas é aquilo, né? Assim, né? Daquela coisa assim, daquela empolgação que eu imagino que o Santos já estava com três vitórias seguidas, né? Tava com aquela empolgação e tal, e aí, assim que e aí o Bragantino, como diria, Aproveitou a já chance. foi com esse gol, o gol aos 9 minutos de jogo, um gol no começo do jogo é assim, você aproveita, e o Santos Quebra tinha toda a tática, né? voltado, sim, e o Santos tinha já voltado para a zona de rebaixamento com os resultados de quarta, assim, e tem aquela questão do desespero do time grande para não cair. Sim, Aí o Bragantino foi, passou por cima no primeiro tempo. passou por cima, Assim. exatamente. Vamos só passar para frente aqui. Agora a gente vai dar uma corridinha, porque tá acabando nosso tempo de gravação aqui. Cara, nada a comentar, né? Curitiba 0, Cuiabá 3. Ah, Nada a comentar. O Curitiba tá pensando em 2024 já. sim, sim. Desculpa aí a torcida do Coxa, mas não dá mais. Você tem que buscar 11 pontos para sair da Z4. É difícil. Ainda mais faltando 11 rodadas. Então é muito 5 pontos por rodada. Eu tenho que torcer para os outros perderem tudo ali. É, Ah, Curitiba praticamente teria que ganhar todos os jogos, quase, para exatamente. escapar. E aqui, olha aqui. Esse deu uma polêmica brava. O árbitro resolveu expulsar o Reinaldo no lance do gol do Kaique Rocha. O que que aconteceu? O Luiz Soares foi brigar com eles, com o árbitro, e na saída de campo, a câmera da TNT flagra o nosso Luiz Soares dizendo: a arbitragem no Brasil é malíssima, é mal.
E aí tá aí. Tá mal, na verdade, o time do Grêmio. Essa é a Sim. verdade. 2-1 para o Atlético do Paraná. Atlético Paranaense entrou no G6. Aí o Grêmio se mantém ali estagnado com 44 pontos. Passando para frente, pela primeira vez na Serrinha, o Goiás ganhou do meu São Paulo 2-0. Um gol no primeiro lance do primeiro tempo, outro gol no último lance do segundo tempo. O São Paulo, para Uhum. mim, ainda tá de ressaca na Copa do Brasil. Eu Sim, espero que sim. nesse fim de semana já volte à tona o São Paulo ganhador. E o Caleri Porque tá. eu imaginei que o São Paulo vai dar, daqui a pouco vai dar uma levantada, assim, vai ganhar alguns jogos, aí quando chegar aqui aos 46 pontos, aí já vai pensar no ano que vem. O Grêmio tem Grêmio agora, tem Palmeiras, e aí para. Acho que não, para não. Tem fim de semana. Fim de semana teria o. Não, acho que tem mais um jogo fim de semana e tem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, dia 1º de novembro, eu acredito que a gente volta a ganhar, né? Não é possível. Não é possível. Não, que é isso E aí. Nessa sequência aí dá para ganhar uns 7 pontos. finalizando aqui, Bahia venceu o Inter 1-0, confronto direto. Bahia jogou mal o primeiro tempo, apesar de ter feito o gol, e Uhum. jogou bem no segundo tempo, né? Jogou bem no segundo tempo, porque o Rogério fez algumas mudanças ali, e o time mudou, segundo até a própria crônica baiana, né? E Aí, Vasco 1, ó. Fortaleza 0. O Fortaleza pensando já na Sul-Americana, mas mesmo assim Sim, fez com o jogo certeza. duro em cima do Vasco. E o Vasco fez o primeiro gol de Dimitri Payet com a camisa do Vasco. Vasco que vai se preparar o clássico contra o Flamengo. O Vasco saiu da zona de rebaixamento, botou o Santos lá de novo, Uhum. né? Sim, Cuiabá e sim. Goiás. Meu amigo Charles, Cuiabá e Goiás amanhã, Ah, 6h30, sabadão. nossa, aí é que é jogo de 6 pontos aí para dar um empate. Os dois se matarem. Cuiabá ganhar já era. São Paulo e Grêmio. Sim. São Paulo, né? São Paulo ganha. Bahia e Fortaleza. Depende do time que Fortaleza colocar. Sim, mas Bahia. eu acho que o Bahia ganha. Sim, Fortaleza Botafogo e vai estar bem Atlético de boa. Paranaense. Botafogo, hein? Botafogo. Clássico na Arena MRV, primeiro Atlético e Cruzeiro. Isso aqui é da Atlético, Ah, Atlético eu Mineiro. acho. Flamengo e Vasco. Vasco da Gama, Flamengo. por favor. Inter É, e eu quero que o Santos. Vasco ganhe, mas Inter e Santos é, no Beira-Rio. isso aí, hein? Confronto direto. Esse aí é confronto direto para dar Rapidinho. aquele empate. Bragantino e Fluminense. Curitiba e Bragantino. Palmeiras. Curitiba, Palmeiras, Corinthians e América Eu, é os dois, né? É os dois eu paulistas. sei lá, hein? Eu acho que o Palmeiras vai conseguir dar um pontinho. Tá certo. Pessoal, muito obrigado aí pela sua atenção. Tá finalizando aqui mais um programa CV Connect Esportes. Muito obrigado aí, Charles. E você aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe. Segunda-feira estamos de volta para comentar esse jogo, certo? Valeu, Ó, Charles. Até mais. tem. Falou.